Salve Maria a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Santa Catarina de Sena. Estamos aqui para uma série de aulas em homenagem à Santíssima Virgem Maria. Essas 3 primeiras aulas, iremos tratar um pouco sobre a questão do Sacratíssimo Rosário. E para melhor elucidar essa questão, nós convidamos aqui o Lincoln, aqui de Curitiba, um amigo nosso, que vai poder elucidar um pouco essa questão. Então, Lincoln, seja bem-vindo, se apresente um pouco para a gente aqui e dê uma palhinha do que vai ser a aula. Bom, olá a todos, salve Maria. Meu nome é Lincoln, né? Eu sou professor de canto gregoriano, eu canto na missa faz muitos anos, sou arte-terapeuta, trabalho com uma linha que eu tento integrar a psicologia presente nos místicos cristãos para fazer um trabalho terapêutico através da arte. Eu tenho um livro publicado pela editora Vive, que se chama O Coração Orante, um ensaio mistagógico. Boa parte do que eu vou falar hoje aqui tem relação com o que está no livro, e eu vou fazer para trazer um pouco do conteúdo do livro aqui também. O que mais que eu posso dizer sobre mim? Bom, acho que é isso, né? Cantor e tal. Trabalho com música litúrgica. E sobre a aula de hoje, né? Eu vou falar sobre o Rosário, né? Mas a ideia é falar sobre o Rosário como um processo mistagógico. O Rosário como realmente um processo, um itinerário. O Rosário como uma formação contínua, né, na fé cristã, para que você passe realmente por todo o itinerário das 3 vias da vida interior, né, por todo o processo da santificação. Maravilha, então, Lincoln. Então, eu convido aqui você a rezar uma Ave Maria para a gente começar essa aula aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora do Rosário. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é com você, Lincoln. Boa aula e nos abrilhante um pouco com a sua experiência aqui acerca da Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora e Deus nos ajudem. Então, vou colocar aqui o slide. Nelson pode alterar lá no slide, então. Então, o Rosário como iniciação mistagógica. Mistagogia. O que é mistagogia, né? Antes de mais nada, se a gente vai falar do Rosário como uma iniciação mistagógica, tem que entender o que é mistagogia. Mistagogia, se você pegar e separar a palavra em 2 raízes, né? A raiz agogia, né? E a parte de mistes, né? Mistagogia. Você tem agogia significa conduzir, levar, né? E mistes está relacionado com mistério, né? Então mistes é o oculto, é o escondido, é aquilo que é misterioso, tem relação com aqueles que são os iniciados no mistério e que silenciam e calam sobre o mistério. Então mistagogia significa aquilo que conduz ao mistério. Né? É parecido com pedagogia, que é aquele que conduz crianças. No caso, a mistagogia é aquele que conduz no mistério. Na iniciação cristã, quando a gente pensa na iniciação cristã no processo do batismo, principalmente no batismo de adultos, já nos primórdios da igreja você tinha toda uma trajetória, um itinerário, e a mistagogia era o nome que se dava à última etapa do itinerário de inserção, né, dos catecúmenos na fé cristã. Então, mistagogia, você conduzir a pessoa realmente para que ela possa se inserir plenamente nos mistérios da liturgia, possa participar da Santa Missa, possa participar dos sacramentos, né, plenamente. Né? Os catecúmenos, eles tinham todo um processo, né, antes de ter acesso aos mistérios. Né? Até antigamente, no começo, você tinha a missa dos catecúmenos, e a outra missa que era para todo mundo, né? A missa para os fiéis, né? Missa dos catecúmenos, missa dos fiéis. Então, a missa dos catecúmenos era quando os catecúmenos poderiam participar. Eles podiam participar durante toda aquela parte inicial da missa até o ofertório, né? Do ofertório em diante, ali na parte da oração eucarística, do cânon, era só os iniciados, só os que já tinham passado pela mistagogia, só os que já tinham recebido os primeiros sacramentos, né?
que podiam participar daquela parte da Santa Missa. Então, para entender o contexto histórico do que é mistagogia. A mistagogia, ela tem relação também com a ideia de uma união mística com Deus. Então, as 3 etapas do catecumenato, as 3 etapas da vida interior, da iniciação cristã, né? As 3 etapas da vida da iniciação cristã também têm relação com as 3 etapas da vida interior, né? Então, nós temos 3 etapas na vida interior, segundo os santos, né? A etapa da purificação, a etapa da iluminação e a etapa da união mística, né? Então, as 3 etapas do catecumenato são parecidas com essas etapas também, né? Você tem uma etapa de purificação, uma etapa de preparação dos catecúmenos, uma etapa em que eles recebem o batismo e que eles são iluminados, em que eles recebem, né, mais a instrução catequética, e você tem essa etapa da união com Deus, né, no sacramento do crisma, essa união com Deus também na Santa Missa. As 3 vidas da vida interior, os 3 efeitos da graça: purificação, iluminação e união mística. A graça, né, que nos une a Deus, ela tem 3 efeitos. Um dos efeitos da graça é nos purificar do pecado. Outro efeito da graça é nos iluminar na verdade, tornar o nosso intelecto, né, conforme com a luz divina. E a união mística, que é o outro efeito, é que a graça nos une verdadeiramente a Deus, nos tornamos participantes da vida divina, de maneira misteriosa, por isso mística, né? Esses 3 efeitos da graça e essas três etapas da vida interior, elas também têm relação com os 3 sentidos da Escritura, né? O moral, o tipológico e o anagógico, os 3 sentidos espirituais, os 3 sentidos alegóricos. Eles têm o sentido literal e esses outros 3 sentidos, que são os 3 sentidos que estão contidos no sentido literal. Então, você tem o sentido moral, que ele está mais relacionado com a purificação, de você se libertar do pecado e levar uma vida de virtude. O sentido tipológico é o que ensina você, através das Sagradas Escrituras, as verdades sobre Cristo e a Igreja. E o sentido anagógico é o sentido da união mística. Então, anagógico também tem relação ali com mistagogia, né? Ana é aquilo que está além, aquilo que está elevado, né? Aquilo que está no alto. E agógico, que conduz. Então, anagógico é o sentido que te conduz ao alto. Então, o sentido da Escritura que te eleva na união com Deus, que te leva numa vida interior de união com Deus. E que mais, então? Esses 3 efeitos da graça, purificação, iluminação e união mística, isso é importante ficar bem claro, né? Que as 3 vidas da vida interior, elas são chamadas, né, de etapas de purificação, iluminação e união, ou são chamadas também da via dos iniciantes, a via dos aproveitados, dos adiantados, e a via dos perfeitos, daqueles que estão mais próximos de Deus, mais purificados, mais plenos de santidade. É importante você perceber que, apesar de ter na vida interior essa progressão, purificação, iluminação e união mística, esses 3 efeitos, eles estão sempre presentes e unidos. Então, qualquer graça que te purifique do teu pecado, necessariamente vai te iluminar, te mostrar alguma luz, e vai te unir a Deus. Qualquer graça que te ilumine sobre a verdade de Deus, ela também realiza uma purificação, e ela também realiza uma união com Deus. E toda graça de união também realiza uma purificação e uma iluminação. Está tudo sempre junto, né? E está relacionado também com o mistério da Trindade, né? Com o mistério da Trindade, esses 3 efeitos da graça. Bom, a ideia da aula, né? A ideia é que eu fale... cadê isso aqui? Tá, agora foi. Isso. Então, a ideia na aula é ter 3 partes, né? 3 aulas, né? 3 momentos. Então, a ideia é apresentar o rosário em relação com essas 3 etapas da vida interior. Bom, então, as 3 etapas da aula, né? As 3 partes das 3 aulas, estão relacionadas com essas 3 etapas da vida interior. Então, nós temos num primeiro momento, a gente vai falar da oração do coração e o rosário. O sentido das orações vocais, primórdios da devoção do rosário. Então, aqui nós vamos falar mais sobre, num primeiro momento, sobre o sentido da oração vocal no rosário. Sobre qual que é o significado realmente daquilo que nós rezamos vocalmente no rosário, quais são os significados das palavras que nós dizemos quando rezamos o rosário, né? A oração vocal é a dos iniciantes, né? Os iniciantes começam a vida espiritual rezando vocalmente, invocando a Deus, né, pela fala, pela súplica,
Então, nós vamos começar com essa etapa falando sobre isso, sobre esse sentido da oração vocal. Depois, mais tarde, no segundo momento, a gente vai falar sobre a meditação nos mistérios, né? Luz para a trajetória completa da vida espiritual. Então, a gente vai falar sobre os mistérios do Rosário e sobre como esses mistérios estão relacionados com a vida interior, como eles estão relacionados com as várias etapas da vida interior. E, por fim, nós vamos falar o que é devoção, né? Que é uma união com Cristo e com Maria, né? E, por meio do Rosário, a gente pode realizar essa união com Cristo e com Maria. Então, começando assim a primeira etapa, né? A oração do coração e o rosário, o sentido das orações vocais, primórdios da devoção do rosário. Então, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que para amar a Deus, né, a gente tem que cumprir os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos, que às vezes as pessoas talvez não prestem muita atenção, mas existe um mandamento que Jesus nos fala que é orai sem cessar para não caíres em tentação, né? Manter sempre essa vigília, né, de oração. A guarda do coração, a imitação de Maria. Então, Maria meditava todas essas coisas conservando em seu coração, né? Maria é aquela que é a principal modelo de uma oração incessante, né? Maria estava sempre nessa oração contínua. Os padres do deserto, eles falam, né, sobre a importância de você guardar o coração. Guardar o coração, o que é o coração, né? O coração é a parte mais íntima da alma. O coração é o centro, o topo do espírito. É a memória, no sentido agostiniano, no sentido de Santo Agostinho, né? É aquela parte onde nós realmente temos contato com Deus, né? Para os antigos, memória é consciência de si mesmo, né? Memória de si, memória sui. Memória de si é lembrar-se de si mesmo, é ter consciência de si mesmo, de quem você é, ter consciência das suas ações psicológicas, das suas atitudes, enfim. E existe também a memória memória de Deus, a lembrança de Deus. E o lugar da memória é o coração. Recordar é trazer à tona do coração, né? Você recordar de algo, cordes em latim, recordar. Cordes é coração. Então, recordar é lembrar-se, né? Lembrar-se de si e lembrar-se de Deus é o fundamento da oração. Você permanecer nessa lembrança contínua de Deus é o fundamento da oração incessante, né? E Nossa Senhora é um exemplo disso, né? Santa Elizabeth da Trindade dizia que a Nossa Senhora é o modelo das almas interiores, daquelas almas que Deus quer que habitem no íntimo profundo, né? Porque Nossa Senhora, não importa o que ela fazia, ela permanecia sempre a adoradora de Deus, a adoradora do dom de Deus, né? Cada coisa era para Nossa Senhora um exemplo, cada coisa era para Nossa Senhora um sacramento que conduzia a Deus. Cada coisa que Nossa Senhora vivia era uma circunstância que ela transcendia. Nossa Senhora fazia leitura daquela circunstância da vida dela e aquilo apontava para Deus. Ela nunca permanecia nas criaturas, ela sempre ia em direção a Deus, através de todas as situações, através de todas as dificuldades, através de tudo que ela realizava, né? Os padres do deserto, eles ensinam que essa oração incessante, essa guarda do coração, é o principal meio para você purificar o coração, né, e assim chegar à contemplação, chegar à plenitude da vida cristã, né? E para se manter nessa oração incessante, eles recomendavam que você usasse as orações jaculatórias, que você usasse orações curtas, que você realizasse ao longo do dia várias e várias e várias vezes aquela oração e permanecesse nessa oração. Antigamente, nos primórdios assim, dessas orações, você tinha o Paternoster. Eles chamavam de Paternoster aquilo que a gente chama hoje de terço. Então, aquelas continhas, né? Primeiro era feito com nós, depois com pedras, né? Depois com continhas. Aquele cordão de continhas era chamado de Paternoster, né? Porque ele era usado justamente para manter as pessoas num espírito de oração contínua. E para manter-se num espírito de oração contínua, recomendava-se que os fiéis ficassem, ao menos por um tempo, voltando o coração nessa lembrança contínua de Deus por meio de uma oração, né? Podia ser o Pai Nosso, por isso o Paternoster era o nome do terço na época, o nome das continhas.
E podia ser outras formas de oração. O Pai Nosso, como é a oração que Cristo ensinou, era a oração uma das orações mais recomendadas nesse processo, né, de você retornar na oração. Então você tinha aquelas continhas e eles iam rezando vários Pai Nossos, 50 Pai Nossos, 100 Pai Nossos, 150, 200, 1000 Pai Nossos, dependendo do tamanho do cordão de continhas, né? Então cada um era orientado por um pai espiritual, por um diretor espiritual que recomendava um número X ali de Pai Nossos para a pessoa rezar por dia, né? Essa era uma maneira de manter-se em oração contínua. Mas existiam várias fórmulas de oração além do Pai Nosso, né? Você tinha, por exemplo, o Cassiano, né? O padre da igreja Cassiano, João Cassiano. Ele tem as colações dos padres do deserto, onde ele fala sobre essa oração incessante, e lá ele recomenda o vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, né? Que você repita essa oração várias e várias vezes, que ela vai aos poucos te ensinando todas as formas de rezar e te conduzindo à contemplação, né? A oração que ficou mais comum, a fórmula de oração que ficou mais comum entre os padres do deserto, para se manter em espírito de oração, é o que a gente chama de oração de Jesus, né? É você invocar o nome de Jesus, né? Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. É uma junção, né, de vários trechos da Sagrada Escritura, né, que pedem essa súplica, que pedem essa oração, pedem essa misericórdia de Jesus, né? Então, é a oração de Jesus. Existe uma tradição antiga, né? Isso eu dei uma pesquisada e eu soube, inclusive até por sites ortodoxos, é curioso, né? Mas entre os padres orientais também existia essa tradição de rezar a saudação angélica, a saudação do anjo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Então, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Existia a tradição de você fazer várias vezes essa oração, essa saudação ao longo do dia, usando as continhas para você ter um número mínimo de orações por dia ali, que você se mantivesse na presença de Deus, concentrando nessa lembrança contínua de Deus. Mas existia essa tradição de recorrer a Nossa Senhora nessa lembrança contínua da presença de Deus. No Ocidente, isso foi ficando cada vez mais comum, e já na Idade Média você tinha essa tradição de usar essas continhas para você rezar a saudação angélica. Existia a tradição de você rezar 50, né? 50 saudações à Nossa Senhora. Bom, o sentido da saudação angélica, né? O que a gente quer dizer quando a gente faz a saudação angélica? Então, a saudação ave, kaire em grego, né? Foi traduzida para o latim ave, em português se manteve o ave, né? Quando a gente fala Ave Maria cheia de graça. Kaire em grego é uma expressão que vem do verbo kairo, que significa estar calmamente feliz, estar pleno, enfim, e que tem relação com caris, eu vou falar mais sobre isso, tem relação com a graça, né? Então, kaire é curioso, né? O anjo fala ave cheia de graça, em grego é kaire ke karitomene, que significa algo como alegra-te, ó cheia de alegria, ou enche-te de graça, ó cheia de graça. É quase um pleonasmo. Então, o anjo ele está dizendo assim para Nossa Senhora: eu te desejo todo bem e toda graça, todos os dons de Deus, né? Vós que sois cheia e repleta do dom de Deus. Então, ele reconhece em Maria essa plenitude dos dons divinos. Cheia de graça, caris, graça, recebe a graça santificante e a habitação de Deus. Caris, em grego, foi a palavra usada por São Paulo e São João para se referir à graça. O que é graça? O que é caris? O que é recebe em hebraico? Né? É o dom de Deus, do amor misericordioso de Deus. Né? Graça, quando você fala em português, tem até aquela música do Garota de Ipanema, olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça, de encanto, formosura, beleza. Em grego isso está bem expresso nessa palavra caris. Então, a graça é um dom que nós concedemos a alguém, né? Então,
Você dá algo de graça, quando a gente fala, né? Você não precisa comprar algo, é porque você recebeu de graça, você recebeu como um dom, né? Esse dom, ele traz alegria, ele traz encanto, ele traz formosura, ele traz beleza, né? E tudo isso está relacionado com na palavra grega charis, em grego. Recede em hebraico, que é uma das possíveis traduções para a palavra charis, significa esse amor misericordioso de Deus como um dom, né? Nossa Senhora, ela é aquela que está plena desse dom, né? Ela está plena da graça santificante. Ela é habitada por Deus desde antes de se tornar a mãe de Cristo, ela já era plena de Deus, desde a concepção. Desde a concepção, Deus estava presente e habitando nela. Então, quando nós saudamos Nossa Senhora como ave cheia de graça, nós recordamos dessa plenitude de Maria, mas ao mesmo tempo Maria se nos apresenta como um modelo de vida interior, como um modelo de alma cristã. Então, ao falar ave cheia de graça, nós também nos recordamos de que nós devemos viver em graça, e de que a Santíssima Trindade habita na alma dos batizados, né? A Santíssima Trindade habita na alma de todos aqueles que procuram unir-se com Deus. Então, isso é importante de se lembrar. A bênção e a paz, a oração incessante na tradição hebraica repassada para os cristãos. Então, nós falamos, ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Bendito, bendita e bendito. O que é a bênção? Bênção também é graça, né? É a graça enquanto palavra. Então, você falar ação de graças, Eucaristia, você pode traduzir, em grego você usa essa expressão, Eucaristia, ação de graças, às vezes como Eucaristia, às vezes aparece no Novo Testamento como eulogia, como boa palavra, né? Em latim, você pode falar em ação de graças, você pode falar em bênção. Em hebraico, você tem uma palavra para isso que é a berahá. A berahá é a expressão hebraica para bênção, né? Então, bendito seja Deus pelo sol, bendito seja Deus, né? Você tem vários salmos, tem aquele salmo, aquele cântico de Daniel, que é rezado na liturgia, né? Que cada parte da criação bendiga a Deus, né? Então, o que é isso, né? A bênção significa boa palavra, bendicção, se você for pegar o radical, né? Então, a bênção é essa palavra divina que traz um dom, que traz um dom para nós. E nós temos a palavra humana que responde a essa palavra divina. Então, nós temos dois tipos de bênção, a bênção que desce de Deus para os homens e a bênção que sobe dos homens para Deus em agradecimento. Então, agradecer, graça, né? A graça a agradecer, ação de graças. Então, a ação de graças é você devolver a Deus o dom que você recebe dele. Devolver a Deus o dom. É você agradecer, é você se sentir obrigado e agradecido, né? Você é obrigado a devolver o amor que você recebe. Então, a bênção tem essa relação dupla, de algo que vem até nós e de nós que devolvemos. Então, quando nós falamos, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, nós estamos nos inserindo nessa tradição até hebraica de oração incessante, né? Todo hebreu, todo judeu deveria bendizer a Deus sem cessar. E São Paulo fala isso nas suas cartas, que os cristãos devem em tudo bendizer a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe também na carta de São Pedro, se não me engano, fala que vós sois herdeiros da bênção, né? É para isso que fostes redimidos, para seres herdeiros da bênção, né? Então, todo cristão é herdeiro dessa bênção que veio dessa tradição hebraica, dessa concepção de mundo que enxergava na relação do homem com Deus, sobretudo essa relação de bênção. A bênção que desce de Deus até o homem e a bênção que sobe do homem até Deus, né? Sobretudo esses temas, se vocês procurarem depois o meu livro, tem mais detalhadamente sobre essa questão da bênção e sobre a questão da graça. Mas no rosário, então, nós falamos, né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A bênção está relacionada com a paz, né? Com essa plenitude de vida, que é a paz, né? Então, você bendizer a Deus é você reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor do dom que Ele te concede. É você permanecer naquela pobreza de espírito que reconhece esse dom divino. Então, é uma fórmula de oração incessante que existia na tradição hebraica, você bendizer. Então,
é uma maneira que você pode usar até hoje em dia, para se manter continuamente na presença de Deus. Então, bendito seja Deus por esse computador que está na minha frente, permitindo que eu faça essa live, que eu faça esse vídeo falando sobre a oração, né, sobre Nossa Senhora, sobre o Santo Rosário. Bendito seja Deus por esse dia em que estou vivo, né, é um dom de Deus na nossa vida. Bendito seja Deus por esse dom. Então você pode o tempo inteiro, né? Bendito seja Deus por essa água que eu vou tomar agora para descansar um pouquinho. Então, a água que é pura e casta, como diz São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é um bom exemplo de bênção, né? Aquele Cântico das Criaturas dele é inteiramente baseado nessa estrutura de oração contínua que é a bênção. É uma maneira de você se manter na presença de Deus ao longo do dia. Quando a gente reza a saudação angélica, quando a gente reza a Ave Maria, a gente traz no centro essa bênção, essa oração de reconhecimento do dom divino e do maior dos dons, que é Cristo. Né? Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Nós falamos, bendita é Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então a maior bênção que Deus nos concede é o amor de Maria e o amor de Jesus. É o dom de Cristo. Né? Esse fruto que é Cristo, isso é interessante. Fruto da terra, né? Bendito sejais, ó Deus, pelo fruto da terra, né? Pelo fruto da terra prometida, que foi prometido por Deus. E nós bendizemos a Deus pelo fruto do ventre de Maria. Nós bendizemos a Deus por esse fruto que é Jesus, que é o maior dos frutos, maior do que todos os dons. Né? Então, a invocação dos nomes de Jesus e Maria. Naquela tradição que eu comentei antes, dos padres do deserto, de oração contínua, né? Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. Os padres do deserto, eles falavam muito sobre isso, que manter-se na presença de Deus ao longo do dia, manter-se em oração contínua, exigia para todo cristão esse voltar-se sempre para Cristo, voltar-se sempre para Jesus. Né? E o nome de Jesus, ele sempre nos traz a presença de Jesus. Então, na tradição hebraica, na tradição bíblica, na revelação cristã, os nomes têm profunda importância. Né? Jesus foi nomeado pelo próprio anjo que chega pelo próprio Deus, né? Mas o nome de Jesus foi comunicado por um anjo, né, que anunciava esse nome. Então, Jesus é Deus que salva. Então, você recorrer ao nome de Jesus, lembrar o nome de Jesus, é lembrar dessa salvação. Né? E lembrar-se da salvação é trazer o coração para esse desejo de salvação. Né? E trazer o coração para esse desejo de salvação é colocar-se à disposição da graça, é colocar-se na presença de Deus para receber a sua graça. Então, a forma mais fundamental de oração é você permanecer junto de Jesus o dia inteiro, você permanecer junto de Jesus ao longo da tua existência, ao longo da tua vida. E no Santo Rosário, nós temos na saudação angélica essa invocação do nome de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E nós temos também a invocação do docíssimo nome de Maria, né, do dulcíssimo nome de Maria, nome doce. Então, Ave Maria, cheia de graça. Né? Maria, que significa estrela do mar, segundo algumas hipóteses, algumas possibilidades de interpretação, ou também rainha, soberana. Né? Maria é a rainha da criação e é a estrela da manhã, a estrela do mar, é aquela que nos guia na noite escura, é aquela que nos guia nas tribulações, é aquela que nos traz consolo e esperança no meio das nossas misérias e fraquezas. Então, lembrar-se de Maria e lembrar-se de Jesus é viver em contínua atitude de esperança. Né? É você viver nessa súplica. Então, a súplica é o reconhecimento da miséria. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Né? É a mesma súplica da oração de Jesus, da oração do coração dos padres do deserto. Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. Né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Se você não reconhece a sua miséria, não reconhece a sua pobreza, não se reconhece necessitado da graça, você não tem como acessar a graça. Não tem como você viver na presença de Deus e purificar o próprio coração, né? Se você não reconhece essa necessidade de purificação, essa necessidade de você purificar o coração. Então, a oração monológica dos padres do deserto e a busca pela exíquia, a compunção do coração. Então, isso que eu estava falando é essa forma de oração que os padres do deserto tinham, se chama monológica, porque é uma única oração, um único pensamento que você repete
e permanece ao longo do dia com esse pensamento que você repete para se afastar dos maus pensamentos, né? Então, os maus pensamentos são os que conduzem às paixões nocivas, e as paixões nocivas nos conduzem aos atos nocivos, aos pecados, né? Então, pensamento, emoção, comportamento, pensamento, paixões e movimentos interiores, e então os atos do corpo, os atos que fazemos no nosso dia a dia. Então, se você não vigia, se você não se mantém em oração contínua, mediante um pensamento concentrado em Deus, você acaba pensando em N coisas. E pensando em N coisas, você acaba deixando-se conduzir, às vezes, por pensamentos automáticos, por pensamentos que vêm do demônio, pensamentos que vêm de fora. E, os pecados capitais, na tradição dos padres do deserto, eles eram chamados antes de pensamentos, de logismoi. Então, antes de mais nada, os 7 pecados aparecem para você como um pensamento, como uma sugestão que aparece. E se você prestar muita atenção, se você ficar permanecendo entretido naquele pensamento do pecado, ele vai te levar ao pecado. Então, para combater isso, você tem essa oração monológica, essa oração do pensamento único, do pensamento que unifica o coração, do pensamento que te mantém uno com Deus. E essa oração monológica é, sobretudo, essa invocação de Jesus, essa invocação de Cristo, né? Que nós, no Ocidente, não separamos da invocação de Maria. Então, a nossa tradição da oração do coração, a nossa tradição da oração monológica, a nossa técnica, entre aspas, né, digamos, de oração contínua, no Ocidente, na nossa tradição católica romana, é essa invocação de Maria junto com Jesus, é essa invocação da saudação angélica no Santo Terço, né? A busca pela exíquia. Exíquia significa ao mesmo tempo solidão e paz de espírito. A exíquia é você ter uma guarda do coração, é você ter estar afastado dos maus pensamentos, estar afastado de tudo aquilo que não é Deus, é você estar totalmente disposto para a vida da graça. A exíquia é tudo isso. A exíquia traduzida para o Ocidente, ela seria aquela quietude, a quies mentis, que São Tomás fala que é a plenitude da contemplação, e que Santa Teresa d'Ávila descreve como vários graus de quietude. Então, a busca da perfeição, ela envolve essa busca dessa quietude em Deus, de você estar com o coração descansando em Deus, né? Santo Agostinho fala que o nosso coração é inquieto e não encontra repouso enquanto não repousa em Deus, né? E para buscar essa exíquia, você recorre a essa oração de invocação a Maria e a Jesus, né? A compunção do coração. A compunção do coração é o meio para chegar na exíquia. Para chegar na paz do coração, você primeiro precisa lutar contra o próprio coração. Você precisa compungir, constranger, você precisa chorar lágrimas pelos próprios pecados, você precisa reconhecer a tua miséria, você precisa estar num estado de pobreza interior, num estado de pobreza que reconhece que só Deus é realmente o Senhor da vida, que só Deus pode nos dar a verdadeira esperança. A compulsão do coração, ela envolve, de um lado, esse reconhecimento da nossa pecaminosidade, esse reconhecimento da nossa tendência para o mal, mas também o reconhecimento dos pecados que nós cometemos, mas envolve também essa percepção de que só Deus é o bem definitivo, que só Deus é a nossa esperança, que só Deus é a nossa plenitude. Então, a compulsão do coração está relacionada com o dom do temor de Deus e está relacionada com a esperança. É você realmente colocar-se totalmente nessa atitude receptiva à graça. E essa atitude receptiva à graça é aquela atitude que Maria sempre teve. É aquela que canta no Magnificat. Pois olhou para a humildade de sua serva, pois olhou para a pequenez, para a abjeção, para a pobreza de sua serva. Maria sempre estava disponível para a graça e sempre reconhecendo que ela não era nada diante de Deus. Maria é quase tudo comparada conosco, mas comparada com Deus, como toda criatura, é nada. E Maria reconhecia esse nada, e a partir desse reconhecimento ela se tornava um espelho da glória do Altíssimo, ela se tornava um espelho onde Deus podia irradiar-se, né? Então é a compunção do coração. Tudo isso está na saudação angélica, tudo isso está na oração da Ave Maria. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa graça, nós desejamos essa graça que está em Maria, e que Maria também recebeu de Deus plenamente para poder comunicar a nós, né? Maria é esse aqueduto
das graças divinas, né? Essa ponte que nos leva até Cristo. Então, e desejar essa graça, para desejar essa graça realmente, plenamente, e para acolher essa graça que está presente em Maria plenamente, nós também devemos bem dizer, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a infinita grandeza de Deus presente em Cristo, bendito o fruto do vosso ventre, e reconhecer também as maravilhas de Deus nas suas criaturas, sobretudo a maior das criaturas, que é Nossa Senhora, bendita és tu entre as mulheres. Né? E além desse reconhecimento, né, desse bem dizer a Deus pela sua infinita grandeza, nós temos que reconhecer a nossa miséria. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Né? Então, graça atual e graça da perseverança final. Além da graça santificante, daquela graça que nos une a Deus, nos tornando filhos de Deus, nos tornando participantes da vida divina, nos tornando participantes da vida trinitária, nos tornando templos da Santíssima Trindade, além daquela graça que nos está unida à caridade, que recebemos no batismo e que nos torna templos da Santíssima Trindade, existe a graça atual e a graça da perseverança. Né? A graça é uma semente, é um germen da eternidade, que precisa desabrochar plenamente. E para ele desabrochar plenamente, ele vai se construindo, né? Ele vai se desenvolvendo através das várias graças atuais. Né? E essas graças atuais, se a gente vai acolhendo essas graças atuais, se a gente não rejeita essas graças atuais, a graça vai cada vez mais florescendo, cada vez mais frutificando, até que a gente pode ter a graça da perseverança final, de morrer em estado de graça, de morrer unidos a Deus e assim chegar na glória. Né? Então nós temos o dever do momento presente e um abandono à providência. Então quando a gente reza a Nossa Senhora agora e na hora de nossa morte, a gente pede que ela rogue por nós, que ela interceda por nós, sobretudo agora, nesse momento, que é o momento que nós temos. Nós vivemos no presente. O passado passou, o futuro a Deus pertence. Nós temos o presente para nos unir a Ele, nós temos o presente para buscá-lo. Nós temos o presente para encontrar essa vida da graça. Né? E existe esse dever do momento presente. O que eu devo realmente fazer agora? No momento eu estou gravando esse vídeo, gravando essa aula. Esse é o meu dever desse momento. E eu devo estar consciente desse dever e devo suplicar a graça divina para conseguir cumprir com esse dever. Né? Devo estar totalmente atento em vigília e oração, cumprindo com esse meu dever. Né? Eu devo, ao mesmo tempo, estar totalmente atento à minha tarefa, que é gravar essa aula, que é fazer essa aula, mas, ao mesmo tempo, devo estar atento no íntimo do meu coração e fazer com que essa aula nasça do coração, nasça dessa união com Deus, nasça dessa atividade interior também. Então, e para isso nós suplicamos a Nossa Senhora, né, que ela interceda por nós agora. Né? E na hora de nossa morte, seja lá quando Deus quiser que seja essa morte. Pode ser que seja daqui a 30 segundos, pode ser que seja daqui a 1 ano, pode ser que seja, sei lá, quando. Então, abandona a providência. Você precisa estar preparado para a morte. Né? Então, e lembrar-se da morte também é outra das práticas que os padres do deserto recomendavam. Lembrar-se da morte dos novíssimos, da morte, do inferno, do purgatório, do céu. Lembrar-se do juízo, lembrar-se que um dia você vai ter que dar contas a Deus e suas ações. Então, rezar a Ave Maria é lembrar-se disso, é lembrar-se que um dia nós vamos dar contas a Deus. Né? E Nossa Senhora esteja conosco nesse momento, né? Nos ajudando para que logo antes de prestar contas, nós possamos realmente estar reconciliados com Deus, possamos estar arrependidos de todas as nossas faltas, contritos de coração e preparados para esse encontro com Ele. Então, existe realmente essa necessidade nossa da graça, sobretudo agora, no momento presente, quando podemos realmente suplicar, desejar unir-se à graça divina, né? Podemos nos unir à graça divina no momento presente, e o momento da nossa morte, que é o momento em que mais vamos necessitar dessa graça atual, dessa graça da perseverança, para não nos condenarmos, para não nos afastarmos de Deus. O dom contínuo e incessante de Deus. Então, cada momento, cada segundo, cada instante, Deus vem até nós com um dom contínuo. Então, São Bernardo de Claraval fala do advento intermédio. Você tem o primeiro advento, que é a primeira vinda de Cristo nesse mundo, quando ele se encarnou em Maria. E você tem o segundo advento, que
que é a segunda vinda de Cristo, quando ele vem julgar os vivos e os mortos. E você tem o advento intermediário. O advento intermediário é o tempo presente, é o momento da igreja, é o momento em que Cristo vem pela sua graça, em que Cristo vem pelo dom do Espírito Santo a cada segundo, a cada instante, derramando sua virtude, sua vida sobre nós, se nós soubermos acolher, né? Através de N meios, através de vários meios. Mas o rosário é um meio muito bom, né, que nos permite estar atentos a esse dom de Cristo que vem até nós. Então, além da Ave Maria, que é o núcleo central, que é a parte fundamental do rosário, no rosário nós rezamos também o Creio, o Pai Nosso e a Salve Rainha, né? O núcleo, que é a Ave Maria, isso é importante também, né? Quando você fala, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, você está aprovando, você está amando, você está afirmando que é uma graça, que é uma bênção, que é uma maravilha a existência de Deus, a existência de Cristo, a existência de Nossa Senhora, né? É o ato de amor, é o ato de você realmente aprovar plenamente que o outro simplesmente é. Então você aprova plenamente que Maria é, e que Maria é cheia de graça, e que Maria é belíssima, e que Maria é a toda pura e a toda santa. E você aprova e reconhece e bendiz a Deus por isso, e bendiz Cristo por ser esse fruto de Maria, por ser esse dom que chega até nós, por ser esse Deus que se faz carne e chega até nós. Então, no centro está esse ato de amor contínuo, que é a Ave Maria, né? E não só um ato de amor, mas também conexo com o ato de amor, esse ato de reconhecimento de que nós não somos dignos desse amor e devemos sempre corresponder, na medida das nossas forças, a esse amor. O Creio, o Pai Nosso e a Salve Rainha, eles exprimem de alguma maneira também as virtudes teologais. A Ave Maria contém em si, sobretudo, a esperança, a fé na graça, a esperança e a caridade, né? Está contido o ato dessas três virtudes na oração da Ave Maria, mas a Ave Maria é sobretudo um ato de amor, um ato de entrega amorosa a Nossa Senhora e por meio de Nossa Senhora a Cristo. Mas no Creio, no Pai Nosso, na Salve Rainha, a gente tem certas ênfases. Então, no Creio, nós relembramos a fé recebida dos apóstolos. Então, nós fazemos esse ato de fé, que nos coloca nessa contínua, nessa preparação realmente para receber a graça de Cristo. Você não pode receber a graça se você não sabe quem é Deus, se você não sabe que Deus veio até nós, nos comunicando a sua graça sobrenatural, que Deus veio e se fez homem por nós, por amor. Então, a fé é o fundamento da caridade, é o fundamento da esperança, né? A fé é essa luz que nos conecta com Deus, com a sua verdade, né? Com a verdade divina, com a verdade que Ele quer revelar para nós, para nos salvar. Então, o Creio começa introduzindo o rosário, né? Nos colocando nessa atitude realmente de acolhida da verdade, porque só na verdade é que você pode ter a caridade e a esperança. No Pai Nosso, você tem a caridade nos dons do Espírito Santo, né? Deixa eu ver aqui, fez barulho. Bom. Então, no Pai Nosso, você tem a caridade, você tem os dons do Espírito Santo que você pede nos pedidos do Pai Nosso. Então, quando você fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você tem 7 pedidos, são 7 petições. Os padres da igreja, os doutores, os santos medievais, todos eles falam que cada um desses pedidos do Pai Nosso está mais associado a um dos dons do Espírito Santo. Tem várias maneiras de você interpretar o Pai Nosso, não dá para falar tudo aqui, porque não há tempo hábil para isso, né? Mas vale a pena você estudar mais a fundo sobre o significado do Pai Nosso. No Pai Nosso a gente pede os dons do Espírito Santo, a gente pede aquilo que é mais fundamental, esse dom, que é o dom dos dons e que nele está contido todos os dons, né? E na Salve Rainha, sobretudo, resplandece a esperança da salvação, a percepção de que nós estamos no desterro, que nós estamos no exílio, que nós estamos numa realidade caduca, que deve passar. Nós estamos no vale de lágrimas, né? Aquele que reza com sinceridade a Salve Rainha não pode ser avarento, não pode ser procurar se apegar às coisas passageiras, né? Se você reconhece realmente que isso aqui é um desterro, que isso aqui é um vale de lágrimas, você deve colocar a sua alegria em Deus, colocar a sua esperança
unicamente em Deus e em Nossa Senhora, que nos conduz sempre a Ele. Então, a Salve Rainha é, sobretudo, essa súplica extrema, esse reconhecimento extremo da nossa necessidade de Deus e de que só Deus pode preencher o coração humano. Então, é essa esperança da salvação. Com todas essas orações, né, o Rosário é um compêndio de tudo que a gente precisa, realmente. O Glória, né? O Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, glória é a graça e a bênção no máximo esplendor. Glória é honra. Glória é você bendizer a Deus por Ele ser quem Ele é. É você louvar. Louvor é isso. Louvor é você reconhecer e aprovar a bondade intrínseca de algo. Então, quando você louva a Deus, você reconhece a grandeza intrínseca de Deus. Você reconhece que só Ele é santo, que só Ele é digno de todo louvor e de toda glória, que só Ele é bom. Você reconhece que Deus é o Altíssimo, que Deus contém toda a bondade, que Deus é a suma perfeição. Quando você louva, é isso que você faz. E a palavra glória é a expressão desse louvor. A glória é a manifestação, é a clara notícia com laude, é a percepção clara unida ao louvor, né? A glória. A glória é a graça, é a bênção, a boa palavra na sua expansão máxima, na sua manifestação máxima. Né? Então, quando a gente fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém, a gente deseja a Deus, o próprio Deus. A gente doa a Deus para o próprio Deus. A gente deseja que Deus seja glorificado com toda a grandeza que Ele sempre teve, sempre terá e sempre tem. A gente deseja que o próprio Deus se glorifique em si mesmo, na glória que Ele tem no Verbo, na glória que Ele tem em Cristo enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a glória da beleza divina. E quando a gente fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a gente chega nessa atitude de adoração, numa atitude de silêncio, numa atitude de reverência, que você não consegue nem encontrar palavras para explicar direito tudo isso. Então, quando a gente reza o glória, a gente se prostra diante da Santíssima Trindade, se prostra diante desse Deus sumamente amável. Então, acho que com isso nós concluímos as orações. Orar vocalmente envolve sempre, como diz a Santa Teresa d'Ávila, né? Acho que agora eu posso alternar. O Nelson pode alternar aqui para minha imagem um pouquinho. Então, você rezar a oração vocal exige que você pense no que você está rezando. Né? Se você só rezar pela boca, só pronunciar as palavras, sem pensar naquilo que você está rezando, você está só pegando uma latinha e chacoalhando pedrinhas dentro. Você está só fazendo um chocalho, você está fazendo só um som sem sentido, né? Então, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, Santa Teresa d'Ávila ensina isso, que os iniciantes eles devem procurar rezar a oração vocal, mas tendo consciência do significado daquilo que eles estão rezando. Né? Então, o próprio São Tomás fala que rezar em línguas e interpretar as línguas é isso. Você rezar em línguas, você está rezando vocalmente. Você interpretar as línguas é você ter consciência, né, do que você está rezando. Então, se você não entende aquilo que você está rezando, você reza em língua. Você reza numa língua estranha, se você não entende o que você está rezando. Né? Então, é importante que você aprenda o significado, né, das palavras que você está rezando e que você medite nelas, que você procure viver realmente concentrado nas palavras. Né? O primeiro degrau da oração do Rosário é você aprender a rezar essas orações com o sentido delas, né? Você entender o sentido das orações. Os mistérios de Cristo são um plus num segundo momento. Não adianta você rezar os mistérios e meditar nos mistérios se você ainda não compreendeu as palavras que estão servindo de instrumento para te conduzir a esse mistério. Né? Se você não compreendeu as palavras da oração vocal, ainda não tem como você meditar nos mistérios. Então, é esse primeiro momento que toda alma, todo iniciante, ele precisa ser introduzido nas verdades da fé. Todo iniciante, ele precisa ser introduzido na vida espiritual.
e ser introduzido na vida espiritual é conhecer o creio, conhecer os símbolos apóstolos, conhecer numa boa catequese as verdades de fé. Todo iniciante precisa saber o que é a fé, saber o que é a esperança, saber o que é a caridade e saber não apenas com um saber lógico, racional, dedutivo, mas saber realmente com um sentido integral, envolvendo toda a sua pessoa, em atos. Né? A pessoa precisa saber realizar atos de fé e realizar atos de caridade. É claro que são dons de Deus esses atos, mas Deus sempre concede o dom a quem suplica e a quem está aberto pela pobreza de espírito a acolher esse dom. Então, num primeiro momento, você tem isso, essa vida dos iniciantes. Essa vida dos iniciantes, você precisa ter esse contato com as orações que elas te ensinam o básico da fé. Então, uma alma que saiba rezar bem o rosário e que entenda bem o significado das orações vocais do rosário, ela está sendo catequizada, ela está sabendo o fundamental da fé. O creio, o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha. Você tem aí os novíssimos, você tem a lembrança da morte, você tem a lembrança do inferno, do purgatório, do céu, você tem a lembrança do juízo final, você tem a lembrança da graça santificante, você tem essa percepção da vida sobrenatural. Né? Então, o fundamental é isso, essa percepção da vida sobrenatural. E a percepção de que nós devemos, no nosso dia a dia, transformar o nosso cotidiano em algo voltado para o sobrenatural, né? Voltado para essa vida eterna. Então, cada segundo, cada instante, como rezamos na Ave Maria, né? Agora e na hora de nossa morte. Cada instante deve nos preparar para a morte. Cada instante deve nos preparar para a vida eterna. Cada instante deve ser uma consagração total a Deus. E é isso que a Ave Maria ensina. É isso que o terço ensina. E é isso que um iniciante deve, antes de mais nada, ter. Antes de mais nada, um iniciante deve procurar essa fuga do mundo. Né? Isso é algo que os padres do deserto falam. Né? Uma das primeiras etapas é você fugir das coisas mundanas, é você fugir do homem velho, é você abandonar a tua forma de vida anterior, a tua forma de pensar anterior, a tua forma de pensar de acordo com o mundo, de pensar de acordo com as máximas do mundo. Então, o próprio Pai Nosso, os pedidos do Pai Nosso também se relacionam com as bem-aventuranças, não só com os pedidos com os dons do Espírito Santo, mas se relacionam também com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são as máximas do Evangelho. Então, rezar o rosário é aprender as máximas do Evangelho, é aprender a estar nessa atitude de pobreza intrínseca, nessa atitude de pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essas duas bem-aventuranças são as que mais transparecem nesse exercício vocal do terço, de você se tornar realmente dócil, manso e humilde como o coração de Jesus. Você se tornar dócil aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos de Cristo, e você se tornar realmente pobre, disponível, receptivo à vida da graça. Mas isso só é possível se você exclui as ervas daninhas que crescem e que atrapalham a semente da palavra. Se você realmente rejeita um apego às riquezas passageiras, se você rejeita um apego às formas de poder que são desse mundo, né? Se você realmente tem essa atitude de vida cristã plena. E isso exige-se do iniciante. Do iniciante exige-se essa busca por renúncia, essa busca por pureza de intenção, essa busca por purificação do coração, né? Através da esperança, sobretudo. Então, isso é o que o Rosário começa a nos ensinar, mas tem muito mais. Né? Então, ainda tem mais algumas coisas para dizer. Eu vou alternar aqui de novo para o slide. O Nelson aqui pode alternar para o slide. Terminando essa etapa, né? Então, as 50 Ave-Marias, né, que eram rezadas, né, existia esse costume de rezar 50 Ave-Marias. Na Baixa Renânia, que é uma região lá da Europa, perto do rio Reno, você tinha um costume de rezar 50 Ave-Marias no dia 25 de março. E nesse 25 de março, quando se rezava essas 50 Ave-Marias, eles pronunciavam toda uma oração de consagração à Nossa Senhora. Então, essa oração era uma oração
muito similar à consagração de São Luís de Montfort. Isso é muito interessante. Então, o terço o rosário, na sua origem, já tinha uma consagração ao estilo de São Luís de Montfort, de completa entrega a Nossa Senhora. Então, no dia 25 de março, eles rezavam: ó Mãe de Deus, eu ofereço-te estas 50 aves para te louvar e te honrar em reconhecimento do dia em que o anjo Gabriel te anunciou que ias conceber o Filho de Deus pela ação do Espírito Santo. Como tu própria te doaste, também eu te entrego o meu corpo e a minha alma, a minha honra e todo o meu bem, os meus 5 sentidos e tudo aquilo de que posso dispor. Da tua parte, obtém para mim da parte do Senhor Onipotente tudo que me é útil e bom para o seu serviço, e para minha alma e felicidade. E se um dia minha alma e o meu corpo devem separar-se, então reclama, como sendo teu bem pessoal, a minha pobre alma, e conduze-la à alegria e à felicidade da vida eterna. Amém. E a partir desse dia, durante um ano, todos os dias recitava-se 3 Ave-Marias, acrescentando uma oração que renovava essa consagração. Então, existia essa tradição de rezar essas 50 Ave-Marias como uma consagração mesmo à Nossa Senhora total e completa, né? Ao mesmo tempo que tinha essa tradição, durante a Idade Média foi acontecendo uma tradição do amor cortês, aquela tradição de você cantar o amor humano e de você referir-se ao amor de Nossa Senhora com expressões do amor humano, né? Então você tem as trovas, você tem os trovadores, as cantigas de Santa Maria, e o amor humano ele se torna símbolo desse amor a Maria, porque o rosário, a rosa, ela sempre foi esse símbolo do amor humano, a rosa. Então passou-se a utilizar o termo rosário entre os nobres daí, né? A devoção das 50 Ave-Marias da consagração era uma devoção popular, né? Mas os nobres começaram a usar o nome rosário a essa devoção popular para significar esse amor humano a Nossa Senhora, esse amor que nós consagramos a Nossa Senhora, né? Essa rosa, essas 50 rosas que nós oferecemos a Nossa Senhora. Então esses são os primórdios da devoção do rosário. Provavelmente, quando São Domingos de Gusmão estava combatendo as heresias cátaras, estava naquela situação toda, ele conhecia essa devoção de consagração e conhecia essa devoção de recitar as 50 Ave-Marias, né, e difundiu essa devoção de rezar essas 50 Ave-Marias em consagração a Nossa Senhora. Então, o Nelson pode voltar aqui a tela para o padrão. E bem no tempo aqui, falta 2 minutinhos. Então, estamos encerrando essa primeira exposição, essa primeira aula, esse primeiro momento, que fala sobretudo sobre essa purificação do coração, sobre essa primeira etapa da vida interior, sobre as orações vocais presentes no terço, sobre essa história inicial do terço, como uma tradição de oração contínua, como uma busca por permanecer na presença de Deus, né? E que se foi se desenvolvendo sobretudo nessas 50 Ave-Marias consagradas a Nossa Senhora, né? Que tinham esse nome de rosário. Então podemos terminar com uma oração, rezar uma Ave-Maria em agradecimento às palavras que eu possa ter dito que possam ter sido úteis, né? Espero que sejam úteis para uma maior devoção a Nossa Senhora, né? E a Nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.